Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa e especificamente a nossa aula de hoje versar-se-á acerca de interpretação de texto, mas eu vou fazer com vocês aqui, é a nossa última, né? Eu vou fazer com vocês aqui a correção, vamos corrigir alguns exercícios aí rapidinhos e vamos conversar sobre essa concepção aí da forma em que é abordada, né? De que forma que é abordada a questão aí da interpretação de texto. Então, eu comentei com vocês já em aulas anteriores, para que vocês tomem cuidado com a questão da paragrafação, né? Do parágrafo, o que você entendeu do parágrafo anterior, para você ir evoluindo dentro do próprio texto, o que vem para os próximos parágrafos, né? Entender isso direitinho, para você ter um domínio, né? do assunto do texto, né? Então, o que está dentro do contexto? Então, você vai analisar essa situação, ler direitinho, além da questão da tipologia textual, né? Que a tipologia textual é um tópico que você vê também em redação, e se o texto é uma crônica, está em forma de versos, se o texto é uma notícia, tá? Se o texto é uma narrativa, isso também importa para você ter um comportamento, né, diante desse texto e que torne assim, mais fácil para você entender aí, ok? Então vamos verificar primeiramente aqui, ó, eu trouxe aí para vocês, português, tema da aula de interpretação textual, alguns exercícios aí para nós, né? E nós vamos verificar como que funciona. Olha, eu tenho aqui a questão 1, né? Então peguei questões de várias bancas, né? Eu não coloquei ali, mas nós temos aí meio que uma salada, né? O CESP, o UNB, a FCC, a VUNESP, Sesgan Rio, e pegamos assim de uma forma geral para nós analisarmos aqui o que vamos ter aí nesta modalidade interpretativa no caso, né? Então olha só, eu tenho aqui o primeiro texto, ele diz o seguinte: a civilização pós-moderna culminou em um progresso inegável que não foi percebido antecipadamente em sua inteireza. Ao mesmo tempo, sob o mau uso da ciência, da tecnologia e da capacidade de invenção, nos precipitou na miséria moral inexorável, né? Lembrando aí que a pronúncia correta é Z, inexorável, né? Os que condenam a ciência, a tecnologia e a invenção criativa por essa miséria ignoram os desafios que explodiram com o capitalismo monopolista de sua terceira fase. Bom, pessoal, eu li para vocês o primeiro parágrafo. Então, o que nós vamos entender? Nós percebemos que este primeiro parágrafo aqui, ele traz uma ideia de um texto dissertativo. Isto é uma dissertação, né? O texto, ele vamos dizer assim, ele é objetivo, não é uma narrativa. Ele está falando aqui sobre a civilização pós-moderna, e depois ele fala aqui também, o comentário ao mesmo tempo sobre o mau uso da ciência, fala que a ciência está sendo mal usada, né? Tecnologia e da capacidade de invenção. Então ele faz esse comentário e ele termina o primeiro parágrafo dando a conclusão seguinte, ó: os que, esse os significa aqueles que condenam a ciência, a tecnologia e a invenção criativa por essa miséria ignoram, né? Olha só, os desafios que explodiram com o capitalismo monopolista de sua terceira fase. Então vamos continuar aqui o texto, né? Em páginas secas premonitórias, né? E Mendel, você tem embaixo ali, né? O Ernesto Erza Mendel, tem a data aí, né? De nascimento e morte, 95, economista e militante político belga. Então você vê que aqui o autor agora está fazendo uma citação, né? Ele está aqui colocando alguma coisa que é fato, ele pesquisou, ele entendeu. Então ele está fazendo uma citação sobre esta personagem, que é essa personalidade até, que é o economista, né? Então ele diz aqui, apontar a tais riscos, né? Está dizendo que o economista aqui, ele já tinha apontado essa situação aí dentro do capitalismo, né, em si.
o livre jogo do mercado, que não é e nunca foi livre, né? Claro que ele fala que existe aí uma camuflagem, uma máfia, né? Uma coisa disfarçada, fala que é livre, mas no fundo não é. Rasgou o ventre das vítimas, milhões de seres humanos nos países ricos e uma carrada maior de milhões nos países pobres. O centro acabou fabricando a sua periferia intrínseca e apossou-se, como não sucedeu nem sob o regime colonial direto das outras periferias externas que abrangem quase todo o resto do mundo. Colocado aí tudo em aspas, né? Porque ele fez meio que uma citação. E aí nós temos o primeiro, né, o exercício, a questão referente a esse texto, que é um texto dissertativo, que acaba argumentando e expondo, né, uma situação em si. O emprego de aspas em uma dada expressão pode servir inclusive para indicar que ela, aí nós temos, né, foi utilizada pelo autor com algum tipo de restrição, pertence ao jargão de uma determinada área do conhecimento, né, porque são termos que eu estou lendo, são termos que você usa aspas. Você usa aspas para marcar uma restrição de alguma coisa, você usa aspas para marcar um jargão, um dito, né? Certinho? Contém sentido pejorativo não assumido pelo autor. Considere as seguintes ocorrências de emprego de aspas presentes no texto. Olha só, na sequência, vamos dizer assim, na sequência ele trouxe para nós pós-moderna, ele colocou em aspas, a gente vê que isso faz sentido, o mau uso na linha 2, né? Livre jogo de mercado, livre, só a palavra livre, resto do mundo, as modalidades 1, 2, né, e 3, né, que nós vimos lá, né, de uso de aspas elencadas acima, vamos dizer assim, né, verificam-se respectivamente em, então nós temos aí, ó, em A, né, C e E, olha só, e o item A, então você tem pós-moderna lá na linha 1, né, o item C, livre jogo de mercado, bacana aí, né? Livre jogo de mercado na linha 6. E depois o E, o resto do mundo. Então essas modalidades aí de uso de aspas, falando de modalidade só voltando, né, um pouquinho, então você tem ali, ó, foi utilizada pelo autor como tipo de restrição, tá? Então você tem as modalidades 1, 2, 3, eles deram aqui 5 situações para você encaixar ali, né? Aí você tem aí a alternativa A, vamos dizer assim, e eu ainda deixo aqui para vocês, né? Olha lá, a alternativa correta A, C e E. O uso das aspas no texto indicam algumas intenções do autor, não se esqueçam disso, né? O autor colocou aspas lá, então você tem alguma intenção. Hoje no texto virtual também, você tem a questão em itálico, né, em negrito, que acaba até suprimindo isso, mas as aspas é o que você tem ali, que é utilizado de uma forma padrão, a punho. Pós-moderna, o autor entende que ainda existem algumas restrições sobre o uso desse termo, então ele deixa restrito. Então, para o autor, ficou uma coisa meio opinativa. Para o autor, essa situação pós-moderna é de assustá-lo, então por isso que ele colocou aí como restrição. Eu estou fazendo um comentário aqui, pessoal, de cada questão, porque nós temos aqui no PowerPoint, para não ficar voltando para vocês aí o texto em si, então você já tem aqui tudo resgatado, eu já acabei tirando do texto e colocando aqui o comentário, né? Certinho? Olha só, restrições sobre o uso desse termo, esse termo pós-moderna, né? Não é muito convencedor, segundo a interpretação aí para o autor, não, né? Seja por ser incerto ou pouco aceito pela comunidade acadêmica. Então ele coloca em aspas. O termo pós-moderno indica uma fase que começou após o modernismo, né? Então o modernismo, você tem ali que começou em 1922, com a Semana da Arte Moderna, e depois você teve na década seguinte, em 1930, uma outra fase do modernismo, depois em 1940 uma outra fase, né? E depois você entra no pós-modernismo.
Então, olha só, o termo pós-moderno indica uma fase que começou após o modernismo. No entanto, alguns autores se referem a esse momento como contemporaneidade, né? Inclusive, na literatura fala literatura contemporânea. Então, o pós-modernismo é tudo isto que estamos vivendo aqui. Livre jogo do mercado, lá em aspas. As aspas aqui foram usadas, pois essa é olha só, uma expressão usada na área da economia. E, portanto, trata-se de um jargão. Né? Livre jogo do mercado é uma expressão técnica, né? Não é todo mundo que vai, meu Deus, que vai às vezes entender, ou às vezes entender de uma forma ampla. Não, ele deixou em aspas aí, porque o entendimento é de forma restrita, né? Olha só, no mundo da economia é utilizado esse termo, tá? Então trata-se de um jargão. Ele indica a liberdade do mercado em atuar sem intervenção do Estado, já que o texto fala sobre economia, ele cita, né, o Ernest, que é um grande economista que faleceu em 95, bem interessante. Resto do mundo em aspas. O autor usou aspas nessa expressão para indicar que existe um caráter pejorativo, né, nela, do qual ele não compartilha, ou seja, não concorda. Então, quando você quer pejorar alguma coisa e ironizar, você também aí utiliza a aspas, ok? Então, a alternativa A, essa questão da aspas é bem utilizada para textos, né, questões de interpretação. Então, tome cuidado e você tem aí várias situações em que você usa aspas, né? Neologismos, estrangeirismos, ironia com sentido pejorativo, né? Expressões ou frases técnicas, né? Discurso indireto livre, quando você vai fazer uma citação, né, de alguma personalidade, de alguém da área, alguma frase de uma entrevista que não é sua, então você usa aí as aspas, ok? Bacaninha, então, a nossa alternativa aí. Vamos verificar aqui a questão, então, 2. Vamos lá. Olha só, nós temos um texto aqui, né? História viva, você tem aí a legenda, né? A fonte, e um texto aqui falando, vamos dizer assim, do José de Alencar, né? O nosso romancista José de Alencar, né? E o José de Alencar pertenceu ao romantismo, escreveu na linha indianista, na linha urbana. E o texto caiu em uma prova de concurso público, alguém fez um comentário sobre o nosso maravilhoso escritor, né? Imortal escritor José de Alencar. Vamos saber aqui. Ele era o inimigo do rei, olha, inimigo do rei, né? Ele era o inimigo do rei, né? Aí, entre aspas, porque isso aí você tem como jargão, aquele dito popular, né? Nas palavras do seu biógrafo, Lira Neto, ou ainda um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim era José de Alencar, 1829 a 1877, justamente em época aí do romantismo, né? A época dele. Tá? O conhecido autor de O Guarani, né? Livro clássico, Iracema, né? Que deu a noção, né? Segundo a mitologia, né? O mito que criou aí o estado do Ceará, né? Iracema, já que o José era cearense, né? Tido como o pai do romance no Brasil. Além de criar clássicos da literatura brasileira, como temas nativistas, indianistas e históricos, ele foi também folhetista, olha só, né? Folhetinista, né? Ou seja, escrevia de folhetins, né? Folhetinista, como se fosse hoje um autor de novela, cada dia um folhetim, escrevia um capítulo, né? Então aquilo saía em folhetins, saía em papel toda semana um capítulo. Então, ele também foi um folhetinista. A maioria, pessoal, desses livros, hoje, que você compra em livrarias, que você baixa na internet, lá no seu original, todos esses livros foram depois juntados, né, incluídos e formados em livros. Mas no começo deles, tudo foi como folhetins. Toda semana era um capítulo. As pessoas ficavam esperando para saber o desenrolar da personagem e tal. Como hoje as pessoas ficam nos capítulos aí das séries e das novelas, enfim, né?
Além disso, então, ele foi também um folhetinista, né? Diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Você vê que nós temos aqui um artigo, um texto-artigo, que está falando de uma personalidade, né, assim, singular da nossa nação, né, do Brasil. Certinho? E aí, é deputado federal e até ministro da Justiça para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX. Parte de seu acervo inédito será digitalizada, né? Olha só, né? Parte do acervo dele vai ser digitalizado. Olha o valor. Então, o que nós temos de interpretação aí? Nós temos um texto que está valorizando, né? O autor começou sendo favorável a José de Alencar, né? Dizendo que ele era brigão, brigava até com o patrão do país na época, né? Até com Dom Pedro II aí, certinho? E falou de toda a trajetória dele, né? Como também no teatro, e livros, e os folhetins, enfim. E por fim aqui ele coloca, né? Olha só, das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte de seu acervo inédito será digitalizada. Olha que bacana. Com base no texto, né, que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se que... professor, o que é depreende-se quando aparece isso? Consegue-se compreender, consegue-se tirar, depreende, você consegue tirar do texto. Ou seja, está no texto. A digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances. O autor não fala de uma certa facilidade, muito menos de uma certa dificuldade nas narrativas do nosso querido escritor José de Alencar, né? E por sinal, eu tenho conhecimento legal dele, escreve muito bem e você tem uma clareza na escrita dele. Então, você está vendo que o item A partiu para uma interpretação que você não tem aí, né? Para que vão digitalizar, vão filtrar tudo aquilo para que você entenda melhor os romances. Então, bem absurdo aí para nós, né? O conhecido autor de O Guarani, Iracema, foi importante, né? Foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática atemporal, né? Para começar, o José de Alencar, ele escreveu dentro do seu tempo, né? Então, Iracema, que fala sobre a chegada dos portugueses aqui, o cruzamento com índios e a miscigenação, enfim, é isso. Então, não é uma situação atemporal, ele fala da descoberta do Brasil, ou seja, mas eu não sei, professor, que está falando de José de Alencar, de atemporal, mas o texto não está dizendo que está no item B. O Guarani, Iracema foi, né? O autor do Guarani, Iracema, o José de Alencar, foi importante porque deixou uma vasta obra como temática atemporal. Entende que se depreende do texto, né, a personalidade, né, de José de Alencar, né? Então, e o que o texto fala, já que ele cita Iracema e o Guarani, só o texto fala da sua linha indianista. O Guarani e Iracema são histórias de índio. Ainda faltou aí também, né, uma tríade que ele tem, o Birajara também fala, né? Agora, Senhora não, já é um romance urbano, né? Ocorre na sociedade do Rio de Janeiro, outra história. Mas o texto não fala da questão atemporal, e o texto enfatiza aí para nós a situação aí mais de livros como o Guarani, Iracema, só que o texto passa para nós a memória, a situação imortal do José de Alencar, né? Então, está dizendo aí mais essa parte, não, né, em si de atemporal, entrou em detalhe aí que não há dentro do texto. A divulgação das obras de José de Alencar, por meio da digitalização, demonstra sua importância para a história do Brasil imperial. Cuidado, olha só, a divulgação das obras de José de por meio da digitalização demonstra sua importância
para a história do Brasil imperial. Gente, se você tirar a expressão adverbial de meio, por meio da digitalização, a questão até que seria certa, mas não é essa a ideia. Quer dizer que José de Alencar, lá em 1830 e 50, ele, né, ficaria esperando chegar aí a década de 2000, vamos dizer assim, né, que foi mais o auge, para ser famoso, né? Então, cuidado que não é a digitalização que vai levar. Ele já é famoso no planeta inteiro. E outro, o texto, vamos dizer assim, né? O texto não fala, né, que a digitalização está sendo a culpada, né? É ela que vai ser a precursora das obras de José de Alencar, que já são conhecidas já há séculos, né? A digitalização, né, vamos verificar aqui no item D, dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional, né? Olha só, esta você tem. Depois eu vou passar para vocês, logo mais ali, ó, o comentário que nós fizemos ali para vocês. Então, é isto que o texto, o artigo sobre o autor está dizendo. A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória. Olha que bacana ali no finalzinho, ó, que ele fala. Parte de seu acervo inédito será digitalizada. Um pouquinho antes ele diz, para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, é ali que está. O que vem a ser essa múltipla faceta aí, né? A situação linguística, o estilo, a forma de escrever, né? Então, do século XIX, parte de seu acervo inédito será digitalizada, né? O grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática indianista. Para o item E ser correto, só se fosse, né? Ele é famoso, ele é importante, porque também escreveu na linha indianista, né? José de Alencar escreveu na linha urbana, olha Iracema, né? Que sucesso que é, até tema de novela já foi, né? Então, e é um romance urbano, não tem nada de índio em Iracema não, né? Certinho? Então, e o livro, e o texto que nós acabamos de ver, ele não fala de várias situações de José de Alencar, né? Como ministro e escritor e folhetinista, enfim, ele abrange mesmo o José de Alencar e fala que a digitalização vai ajudar aí na imortalidade aí dos seus textos, enfim. A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória, né? É uma forma de manter memória linguística e da identidade nacional, né? Porque ele falou muito bem do nosso país. Lembrando, só voltando aqui, olha lá em cima, ele era o inimigo do rei, nas palavras do seu biógrafo, o Lira Neto, ou ainda um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II, ó, e acabou inventando o Brasil, né? Então, ler a coleção de José de Alencar, você conhece o Brasil assim perfeitamente. Ele fala da estrutura, comportamentos, sociedade. Então, isso que você depreende ali do texto, né? Olha só, a importância de José de Alencar não se limita somente ao Brasil imperial. Escritor multifacetado, como o texto diz, ele atuou como jornalista, crítico, advogado, dramaturgo e político, sendo uma das figuras mais importantes da literatura romântica nacional. Por esse motivo, a digitalização de suas obras, sem dúvida, fortalecerá a preservação da memória linguística e da identidade nacional, né? Olha quanta coisa. E ele está falando aqui de uma digitalização inédita, lá no texto fala isso, né? Coisas inéditas do Alencar, né? Tornando públicos seus escritos, que aí serão escritos, né? Digitalizados, tá? Então tem que tomar cuidado, porque você tem questões alternativas nesta questão, que acaba caindo só na produção literária do José de Alencar, tá? E o texto fala do José de Alencar
como pessoa, como profissional, político, escritor, romancista, dramaturgo. Então tome cuidado, por isso que a alternativa D vai fazer isso. Ela vai preservar essa memória linguística, porque você vai ter textos inéditos, né? Bilhetes, cartas, até crônicas que ele escreveu e que isso nunca foi divulgado ainda, tá? Muito bacana aí. Tome cuidado com um texto bem cara de FCC, né? O texto aí falando do José de Alencar, né? O estilo Fundação Carlos Chagas, o CESP, o NB também trabalha muito isso. Vamos ver então a questão de número 3. Vamos saber como que está aqui? Vamos lá. Olha só, né? Eu tenho aí um texto do Calou, vocês estão vendo lá embaixo, proposta de norma, correção e preconceito linguístico. Vamos saber do que se trata. A substituição do haver por ter é uma complicação até hoje em aulas de gramática, né? A substituição do haver por ter, né? Olha só, em construções existenciais no português do Brasil, corresponde a um dos processos mais característicos da história da língua portuguesa, paralelo ao que já ocorrera em relação à aplicação do domínio de ter na área semântica de posse no final da fase arcaica, no final da fase do português, da língua portuguesa antiga, arcaico antigo. A gente está vendo que é um texto dissertativo, né? É um texto estilo crônica, mas ele é estilo artigo, mas ele é um texto dissertativo. E a pessoa está falando sobre essa questão de alguma coisa dentro da língua ficar ultrapassada, pelo que eu disse no começo, e depois, às vezes, os próprios falantes não aceitarem, né? Ainda ficarem lá para trás nessas situações. Então, vamos lá. Matos e Silva, né, colocou aí, analisa as vitórias de ter sobre haver e discute a emergência de ter existencial, né, tomando por base a obra pedagógica de João de Barros, em textos escritos nos anos 40 e 50 do século XVI. Olha só, né? Encontram-se evidências, embora raras, tanto de ter existencial, não mencionado pelos clássicos estudos de sintaxe histórica, quando de haver, com verbo existencial, com concordância. Lembrado por Ivo Castro, anotado como novidade no século XVIII por Said-Ali. Said-Ali é um linguista, né? Ele é famoso e tal, por tratar de estudos da língua. Como se vê, nada é categórico e um purismo estreito só revela um conhecimento deficiente da língua. Há mais perguntas que respostas. Pode-se conceber uma norma única e prescritiva, né? Ela começa a colocar perguntas aqui, né, no final aqui do texto. É válido confundir o bom uso e a norma com a própria, né, língua e dessa forma fazer uma avaliação crítica e hierarquizante de outros usos e, através deles, dos usuários? Então, ou seja, será que é válido você classificar um usuário porque utiliza uma língua que deixa mais a desejar do que um outro, né? Certinho? É claro que é bacana que se preserve o bom uso da língua, que você saiba, né, do bom uso da língua como uma arma sua, em um momento mais clássico, em um momento mais formal, você sabe usar. Mas isso também não quer dizer, segundo o texto, que você vai pejorar, ignorar a pessoa porque está aí fazendo trocas de ter com haver, enfim, né? Certinho? Substitui-se uma norma por outra nela. Então ela acaba terminando aí o seu texto. A gente percebe aí que o autor, a autora do texto em si, ela não é favorável com aquele purismo, né? Aquela coisa toda de manter algo que já ultrapassou e a língua vai incorporando umas outras formas. Então vamos verificar aqui o que ela quer dizer. Para a autora, a substituição de haver por ter em diferentes contextos evidencia que
O estabelecimento de uma norma prescinde de uma pesquisa histórica. O estudo clássico de sintaxe histórica enfatizam a variação e a mudança na língua. Não é o estudo clássico, né? E sintaxe, né? De sintaxe histórica que enfatizam a variação. A avaliação crítica e hierarquizante dos usos da língua fundamenta a definição da norma. Olha só, avaliação crítica e hierarquizante dos usos da língua fundamenta a definição da norma. Viu que ela fala que não é isso, né? Bem absurda ia ser. A adoção, vamos pensar aqui, a adoção de uma única norma revela uma atitude adequada para os estudos linguísticos. Aliás, o item dela é totalmente contra, né? Os comportamentos puristas são prejudiciais à compreensão da constituição linguística. Eu vou deixar aqui, eu já havia colocado a alternativa e ela diz isso. Os comportamentos puristas, você se comporta, não, você errou, não pode ser isso, tem que ser assim, né? São prejudiciais à compreensão da constituição linguística. Eu comentei com vocês aqui, a alternativa, a correta é a E. Os comportamentos puristas, eu já coloquei a resposta, e na opinião da autora, tem que tomar cuidado com isso, que a opinião tem que ser a dela. Na opinião da autora, o purismo da língua traz consequências que dificultam a compreensão linguística e, por isso, são prejudiciais. E ela comenta, pessoal, no texto, né? Você ser muito purista, e dependendo do seu contexto, do seu ambiente, nas entrelinhas ela diz isso. Você vai acabar ficando incompreensível ali, né? Ninguém vai compreender você e você não vai também entender ninguém. Então ela comenta, aqui, esse purismo está relacionado com a hierarquia, ela já fala isso mesmo no texto, né? Então esse purismo está relacionado com a hierarquização dos usos da língua ou gera preconceito linguístico entre os falantes. E é verdade, hierarquizar uma língua, você vai acabar gerando preconceito. E ela fala isso, né? Vai chegar um ponto de, não quero nem falar com você que você não sabe falar direito. Então não é bem por aí, tá? Então só vou voltar aqui para vocês, né? Olha que bacana o último parágrafo dela. Como se vê, nada é categórico, porque antes ela diz, em textos escritos nos anos 40 e 50 do século XVI, encontram-se evidências, embora raras, tanto de ter existencial, já usando o ter no sentido de existir, não mencionado pelos clássicos estudos de sintaxe histórica, né? O estudo de sintaxe via isso como erro, ela comenta. Então, ela está falando que há indícios lá no século XVI, na gramática histórica, na língua arcaica, pessoal. Lá no século XVI, ela está falando que já foram encontrados indícios de usar o ter no sentido existencial, o que é condenado pela língua, né? Você fala, tinha gente ali na sala, tinha muita gente na festa, para ser havia existia, né? Aí ela fala, embora isso foi citado já no século XVI, mas os estudos clássicos da sintaxe histórica ignoravam isso, os estudos ignoravam, não traziam isso, olha lá. Né? Não mencionado pelos clássicos estudos de sintaxe histórica. Quanto de haver como verbo existencial, com concordância, lembrado por Ivo Castro, e anotado como novidade já no século XVIII por Sai Dali. O Sai Dali, no século XVIII, não condenou, falou, puxa, isso é uma novidade, né? É uma novidade. Flexionar o verbo haver no sentido existencial ou usar o verbo ter no sentido existencial. Um termo bem complexo, né? Um artigo, assim, de opinião dela, bem complexo aí, legal, escolhido por uma banca, tem que tomar cuidado. Aí ela faz a conclusão dela, né? Aí entra, no último parágrafo, a parte opinativa dela, o ponto de vista dela. Como se vê, nada é categórico. E um purismo estreito só revela, é aqui que você tem a questão correta, só revela um conhecimento deficiente da língua, né?
você ficar só no purismo e não saber como que essa língua é no popular, como que essa língua é nos variantes, né? Não pode ser assim, né? Olha só, ela faz esse comentário aí, fala que fica com um conhecimento deficiente da língua. Há mais perguntas que respostas. Pode-se conceber uma norma única e prescritiva? Ela deixa a pergunta, mas é claro que nas entrelinhas a resposta dela não tem uma forma única, não há norma única para uma língua, e nem o que prescreve. É válido confundir o bom uso e a norma com a própria língua e, dessa forma, fazer uma avaliação crítica e hierarquizante de outros usos e, através deles, dos usuários. Aí ela fala, será que vale a pena você hierarquizar níveis da língua e ainda criticar, discriminar os usuários, colocar em patamares diferentes? Classe 2, classe 3, o que seja, né? Classe C, B, pelo fato de você falar de uma forma mais deficiente? Substitui-se uma norma por outra, né? Ela acaba concluindo aí. Não adianta fazer isso, substitui uma norma por outra, ok? Então a gente vê que no finalzinho do texto, ela realmente, ela condena esse purismo todo, né? Enfim, tá? Ela acha que esse comportamento é realmente deficiente aí, né? Muito legal, e nós vamos fazer a questão 4 agora com vocês aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. Em um mundo marcado por conflitos em diferentes regiões, as operações de manutenção da paz das Nações Unidas são a expressão mais visível do compromisso solidário da comunidade internacional com a promoção da paz e da segurança. A gente vê que é um texto de caráter dissertativo. O autor, embora um texto curtinho, né, você tem ali 1, 2, 3 parágrafos, mas ele começa com um tópico frasal e afirmando algo que depois, com certeza, ele vai argumentar ou expor alguma coisa. Em um mundo marcado por conflitos em diferentes regiões, as operações de manutenção da paz das Nações Unidas são a expressão mais visível do compromisso solidário da comunidade internacional com a promoção da paz e da segurança, né? Então ele fala em situações de guerra, diferentes regiões, certo? Então ele fala que a manutenção da paz das Nações Unidas são a expressão mais visível do compromisso solidário, né? Vamos lá. Embora não estejam expressamente mencionadas na Carta da ONU, que é a tal organização, né, nacional, aí, das Nações Unidas, elas funcionam como instrumento para assegurar a presença dessa organização em áreas conflagradas, de modo a incentivar as partes, né, que estão ali brigando em conflito e superar suas disputas por meio pacífico, né, certo? Por meio de entendimentos. Razão pela qual não devem ser vistas como forma de intervenção armada, né? Então, é o papel da ONU, né? Vamos terminar aqui. Historicamente, o Brasil envia soldados para participar de operações de paz. O Brasil tem esta fama mesmo, né? Nós fazemos isso. Em 2004, foi criada pelo Conselho de Segurança da ONU a Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti, né? Então você tem aí, é um texto jornalístico, mas ele é de caráter dissertativo, ele é objetivo. Você vê aí que o autor apenas expõe uma notícia, um texto cuja função da linguagem é a função referencial, faz um comentário, e textos curtos assim você encontra na FCC, também no CESP, né? Bem mais aí tranquilos. De acordo com o texto, essa missão foi criada para, lembrando que a FCC também trabalha textos longos, né? Vamos deixar isso bem claro. Restabelecer a segurança e normalidade institucional do Haiti. Claro, né? Não se esquecendo do enunciado, vou voltar. De acordo com o texto, essa missão foi criada para... Que missão? Olha, está no último aí, né? Historicamente, o Brasil envia soldados para participar de operações
de Paz, em 2004. Foi criada pelo Conselho de Segurança da ONU a Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti. Né? Então, vem. Né? Então, essa missão foi criada para quê? Restabelecer a segurança e normalidade institucional do Haiti após sucessivos episódios de turbulência política e de violência que marcaram esse país no início do século XXI. Né? Está aí uma questão, eu acho que foi bem tranquila. E olha só, atacar os garimpos ilegais, imagina, você nem tem esse comentário aí da B. C, combater o narcotráfico, né? Comandado pelo cartel de Medellín, você nem tem, né? Nada citando aí Colômbia, enfim, né? Da América Latina. Acabar com os problemas ambientais crônicos no Haiti, aqui ainda cita o Haiti, né? Pois esse país era o principal responsável pela poluição ambiental. Aí você viu que já, né, nada de poluição ambiental aí no Haiti, pelo menos o texto fala de situação conflitante no país, né? E não situação em que envolve a natureza, a preservação. Extinguir a rede de trabalho escravo existente no Haiti, que utilizava esse tipo de mão de obra nas plantações de soja e trigo. Né? Também, se há isso no Haiti, com certeza, mas não é o tópico, né? O central, o tema do texto em si. Né? Então, restabelecer a segurança. Outra coisa, né? E a pergunta fala da missão, é uma pergunta restrita, é uma pergunta de interpretação de texto, mas que na realidade não abrange o texto todo. Eu sempre comento com vocês, interpretar texto, cuidado que você tem questões que são abrangentes. A anterior foi abrangente, né? Do texto depreende que, né? Aí toda a situação. Mas aqui não, aqui fala essa missão, é a missão que foi colocada ali na conclusão do texto, né? Eu vou ler aqui a nossa justificativa. A alternativa correta A, restabelecer a segurança e a normalidade institucional do Haiti após sucessivos episódios de turbulência política e de violência que marcaram esse país no início do século XXI. Segundo o texto, a ONU tem como compromisso amenizar as disputas entre algumas regiões, viu que o texto anteriormente faz isso, e trazer paz e segurança aos locais envolvidos em conflitos. Da mesma forma, a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti tem como intuito restabelecer a segurança do local, depois de anos de conflitos e episódios de violência. Então, eu acho que foi uma questão bem tranquila, porque as outras alternativas, elas trazem, assim, algumas situações bem absurdas aí para nós, né? Então, ficou mais tranquilo aí. Tudo bem? Muito bem, nós vamos ler um texto aqui. Esse texto acho que é do autor cronista, do autor Valcir Carrasco, né? O Labirinto dos Manuais. E é uma crônica, já vou dizer para vocês, é uma crônica. Professor, crônica, vou até pegar aqui uma caneta, né? Aí essa coisa de crônica, né? Ó, né? A palavra crônica, ela veio de cronos, né? Cronos. Então, crônica tem a ver com o tempo, né? Então, uma crônica é uma narrativa contemporânea. Ela é feita no seu tempo, né? Ali no momento. Então, por exemplo, quantas crônicas já não devem ter saído com os acontecimentos deste ano aqui em que estamos vivendo, né? Então, isso que é crônica. A crônica, ela é totalmente temporal, né? Ela é contemporânea ali da situação em que está no momento, ali de onde, né, vamos dizer assim, do local que seja, ou do tempo em que ela foi saída, em que ela foi escrita, né? Certinho? Então, se você pegar uma crônica de 1800, de repente a crônica vai revelar para você comportamentos da sociedade, vestimentas, códigos de ética, atitude, alguma coisa que talvez hoje já está obsoleta, já está ultrapassada e até desconhecida. Então, isso que é a crônica, né? Então, ela é uma narrativa, olha só, né? Certo? É uma narrativa temporal, uma narrativa do cotidiano, né? Narrativa, vamos colocar aqui, ó,
do dia a dia, certinho? E ela vai trazer humor, professor? Vai, né? Ela vai trazer ali humor, né? Olha lá, ela vai ter humor, ela vai ter crítica. Aliás, a crítica é feita em humor. Geralmente, né, gente? Ó, vamos marcar aqui, né? Ó, geralmente, a crônica geralmente vem em primeira pessoa. O narrador geralmente é personagem. O que não impossibilita de o narrador ser apenas observador, ou ele ser narrador personagem, mas ele também está contando de alguém, né? No caso, observador, ele vai contar de alguém. Seria essa a ideia de uma crônica. E nós vamos ler aí a crônica do Valcir Carrasco, eu vou devolver aí para vocês, e vamos verificar o que o Valcir, ele, além de autor, ele é cronista, o que ele falou, o que ele pegou do dia a dia, né? Vamos pensar assim, só vou passar aqui, ó, mais um pouquinho, olha só, olha lá, ele fez essa crônica lá em 19 de setembro de 2007, né? Parece que foi a VUNESP, não me lembro agora, então pegou esta crônica dele aí e colocou aqui numa das suas provas. Vamos ver. O labirinto dos manuais. Gente, olha o texto, né? O título do texto, né? O labirinto dos manuais. Ah, professor, labirinto, né? Certinho? Por isso que aqui no ouvido tem o nome labirinto, né? Porque é todo, né? Labirinto, então, é todo aquele caminho curvado, né? Dobrado ali, e que tem a intenção de fazer com que você se perca dentro dele, né? Você fica perdido ali no labirinto. E por que então o labirinto dos manuais? Já vamos interpretar aqui de cara o nosso querido título dado pelo cronista aí, né? Ou seja, o labirinto é uma metáfora, né? Um sentido metafórico. O que ele quis dizer, professor? O difícil, né? Os difíceis, vamos colocar no plural, os difíceis manuais, os manuais enrolados, difíceis de entender, porque se ele fosse falar que os manuais, né? Ou seja, os textos de instrução para você usar alguma coisa fossem fáceis de entender, ele não ia usar metaforicamente a palavra labirinto, né? Ele ia usar talvez a suavidade dos manuais, né? Certo? Alguma coisa nesse sentido. Mas vamos ver lá. Há alguns meses troquei meu celular. Ah lá, troquei, né? Eu troquei. Primeira pessoa, né, gente? Né? E é narrador personagem, né? Aí o narrador, ele participa da história, é uma crônica, né? Maravilhosa, hein? Um modelo lindo, pequeno, prático, segundo a vendedora, era capaz de tudo e mais um pouco. Fotografava, fazia vídeos, recebia e-mails e até servia para telefonar. Olha o que ele fez aqui com a palavra tudo. Ele fez uma catáfora, né? Era capaz de tudo e um pouco mais. Então, a expressão tudo e um pouco mais antecipa, antes dele dizer, antecipa o que é esse tudo e um pouco mais. O que é esse tudo e um pouco mais? Fotografava, fazia vídeos, recebia e-mails e até servia para telefonar. Abri o manual entusiasmado. Agora eu aprendo. Decidi folheando as 49 páginas. Já na primeira tentei executar as funções. 2 horas depois, meu Deus, eu estava prestes a roer o aparelho. O manual tentava prever todas as possibilidades. Virou um labirinto de instruções. Aí você vê que o texto, aqui no finalzinho da introdução, você vê porque que ele usou labirinto. Ou seja, nossa, eu estou perdido aqui, né? Olha que crônica bonita. Crônica do dia a dia, né? 2007, mas ainda hoje, né? Isso é da década aqui de 2000, então ainda é válido aí, não é uma coisa antiga, né? Então, na semana seguinte, tentei baixar o som da campainha. Só aumentava, buscava o vibracal, né? Não achava. Era só alguém me chamar e todo mundo em torno saía correndo, pensando que era o alarme de incêndio. Quem me salvou foi um motorista de táxi. Manual só confunde, disse didaticamente. Dá uma de curioso.
Insisti e finalmente descobri que estava no Vibracal há meses. O único problema é que agora não consigo botar a campainha de volta. Tirou e não consegue voltar. Atualmente, né, estou de computador novo. Fiz o que toda pessoa minuciosa faria. Comprei um livro, na capa a promessa, rápido e fácil. Um guia prático, simples e colorido. Resolvi. Vou seguir cada instrução, página por página. Do que adianta ter um supercomputador se não sei usá-lo? Quando cheguei à página 20, minha cabeça latejava. O livro tem 3.421, né? Olha só aí, meu Deus do céu. Tem 342. Cada vez que, aí 3.000 e pouco vai ser a Bíblia, né? Cada vez que olho, ele colocou a exclamação, perdão. Cada vez que olho, dá vontade de chorar. Não seria melhor gastar o tempo rendendo guerra e paz? Imagina, né? Um livro que intitula aí Rápido e Fácil, com mais de 300 páginas, né, pessoal? Dolorido, hein? Tudo foi criado para simplificar, mas até o micro-ondas ficou difícil. A não ser que eu queria fazer pipoca, que possui sua tecla própria, que bom, mas não posso me alimentar só de pipoca. Ainda se emagrecesse, e o fax com secretária eletrônica? O anterior era simples. Eu apertava um botão e apagava as mensagens. O atual exige que eu troque em um, depois em outro para confirmar. E de novo no primeiro. Outro dia, a luzinha estava piscando. Tentei ouvir a mensagem. A secretária disparou todas as mensagens, desde o início do ano. Eu sei que para a garotada que está aí, tudo parece mais simples. Mas o mundo é para todos, não é? Talvez alguém dê aulas para entender manuais. Ou o jeito seria aprender só aquilo que eu tenho realmente necessidade. E não usar todas as funções. É o que a maioria das pessoas acaba fazendo. Gente, é uma crônica maravilhosa, né? Você dá risada porque tem humor, olha só, né? Só voltar aqui, já eu retomo com vocês, né? Então você vê que é engraçado a forma que ele fala, é um monte de coisa nesses manuais. Eu compro um manual rápido, escrito rápido e fácil, ele tem mais de 300 páginas e complica mais ainda, ou seja, cada vez mais entrando no labirinto, né? E é um texto crônica, é uma narrativa, crônica é um gênero textual da narrativa, fala de um dia a dia, né? Um comprador simplesmente vai lá e compra um celular, e depois ele cita o novo computador, depois ele cita a secretária eletrônica, cita o micro-ondas, ou seja, ele fala de um cotidiano, né? A felicidade de você comprar um aparelho novo, mas ao mesmo tempo a façanha para você conseguir atravessar o labirinto, né, nas informações. Então traz humor, ele critica e ele traz em primeira pessoa ele como integrante, né, participante aí do, né, personagem mesmo, né, narrador, personagem, muito bacana aí. Bom, aí a banca, né, vai trazer para nós aqui uma questão sobre este texto, né? Olha, vocês têm ali um asterisco que ele fala sobre guerra e paz, então é livro do escritor russo, né? Lev Tolstói, né? Olha só, com mais de 1000 páginas, né? E centenas de personagens, é considerada uma das maiores obras da história da literatura, né? Lá ele comprou um manual fácil e rápido e fácil, de 300 e poucas páginas, e ele cita, para fazer uma ironia, para trazer um humor, né? Ele cita o livro do russo aí, um livro com mais de 1000 páginas, né? Só vou voltar ali, engraçado, olha lá o asterisco aqui na última linha, né? Olha só. Quando cheguei à página 20, minha cabeça latejava, o livro tem 342, cada vez que olho, né, dá vontade de chorar. Olha lá, ele faz um comentário aqui assustador, né? E ele vem ainda comentando, não seria melhor gastar o tempo relendo Guerra e Paz, né? Meu Deus do céu, né? Então, o próprio personagem e o cronista, vamos dizer assim, ele revela que ele já leu
o grande livro aí do Lieve, né? O Guerra e Paz, que tem mais de 1000 páginas, olha só. Pelos comentários feitos pelo narrador, é o narrador personagem, pode-se concluir corretamente que a leitura de obras-primas da literatura é a atividade mais produtiva do que utilizar celulares e computadores. Não, gente, ele fez ali uma ironia, né? Puxa, você me cria um manual dizendo que é rápido e fácil com mais de 300 páginas, então por que você não pediu para que eu relesse o livro Guerra e Paz de 1000 e tantas páginas, né? É uma ironia, por isso que eu falei, a crônica é interessante saber a estrutura da tipologia textual, né? Os manuais cujas diversas instruções os usuários não conseguem compreender e pôr em prática são improdutivos. Ele não chega ao ponto, ele fala da dificuldade, né? Dos manuais, vamos dizer assim. Ele faz esse comentário, né? A vendedora foi convincente, pois o narrador comprou o celular, embora duvidasse das qualidades prometidas pelo aparelho, né? Vou colocar aqui, só vou voltar. Olha lá, o manual sobre computadores, ao contrário de outros do gênero, cumpria a promessa assumida nos dizeres impressos na capa. Ele fala que não cumpria. Os jovens deveriam ensinar computação aos mais velhos, pois dessa forma estes últimos entenderiam as funções básicas dos equipamentos. Essa questão falou ali, ele fala que os jovens, para eles tudo é mais simples, mas ele comenta lá no texto, lembrando a alternativa B aí, ele comenta lá, talvez alguém dê aulas para entender manuais, né? Ele não cita jovens. Os manuais cujas diversas instruções os usuários não conseguem compreender e pôr em prática são improdutivos. Realmente, ele fala, né, quando que eu posso tirar isso? Dá uma impressão de estar errada a questão, né? Se ele é improdutivo, não, ele não comenta isso. Mas você tira ali das entrelinhas. Eu vou ler o finalzinho para vocês. Talvez alguém dê aulas para entender manuais, ou o jeito seria aprender só aquilo de que tenho realmente necessidade, né? Então ele acaba comentando que não o manual inteiro, né? Mas algumas coisas para mim não vão servir. E não usar todas as funções, né? E é o que ele diz, lá, os manuais cujas diversas instruções os usuários não conseguem compreender e pôr em prática são improdutivos, né? Um monte de coisa eu não consigo colocar em prática, então não vai servir aí para nós, né? Vamos colocar aí, ok? Olha, segundo o texto, os manuais de instruções dos aparelhos mais confundem do que ajudam, segundo o cronista, a personagem. E por isso são indicados como labirintos, onde as pessoas se perdem. Então, por isso que ele fez uma metáfora aí, usando o termo labirinto, né? Bacaninha aí para nós, né? Ficou legal aí a ideia. Então, vamos aqui, eu vou colocar aqui a questão 6, e vamos saber do que se trata aqui, a questão de número 6, já para vocês entenderem. Vamos lá. Na questão 6. Assinale as afirmações sobre trechos do texto e assinale a correta, né? Lembrando, pessoal, né? Só vou voltar aqui para falar um detalhe para vocês, viu? Para vocês entenderem melhor. Olha lá em cima, né? É a questão 5, mas olha o enunciado, né? Leia o texto para responder as questões 5 e 6, tá? Então, só para vocês saberem, a questão 6, ela também se refere aí ao texto crônica, né, do Valcir Carrasco. Assinale as afirmações sobre os trechos do texto e assinale a correta. Há alguns meses troquei meu celular. O verbo haver indica tempo decorrido. Ótimo, até aí tudo bem. É o verbo haver no sentido de tempo decorrido. E pode ser substituído corretamente por fase. Não, né? Quando você troca o verbo fazer por haver e vice-versa, o fazer fica impessoal. O verbo fazer não é igual ao verbo existir, né? Então, só para vocês tomarem cuidado aí, né? Então, se você disser, olha, né? Há pessoas ali. Se você tiver que trocar o haver aqui por existir,
Aí sim, né? Ó, existem, concordando com pessoas. Não é o que ocorre com o fazer, né? Então, se você disser, olha, há 5 anos, há 5 anos que eu conheço, né? Olha só, há 5 anos que eu conheço você, vou colocar aqui, né? Trocar aqui o haver, como está na questão, por fazer, olha lá, vai ficar faz no singular, né? Então, o erro da questão aí foi falar que tem que ser fazem. Fotografava, fazia vídeos, vamos dizer assim, né? Recebia e-mails e até servia para telefonar. O termo em destaque, que é o até, expressa a ideia de exclusão. Não. O até aí expressa a ideia de inclusão, né? Está adicionando. O até aí, ele funciona como elemento de coesão sequencial. Não é referencial, ele é sequencial, né? Lembra, é um elemento de coesão sequencial. Então, fotografava, fazia vídeos, recebia e-mails e até, então ele dá uma sequência. Então, muda aí, né? Ele é um elemento de coesão sequencial, ou seja, ele tem ideia de inclusão e não de exclusão na interpretação do termo até, né? A preposição até. Virou um labirinto de instruções. O termo em destaque foi empregado em sentido figurado. Eu comentei no início do texto que é uma metáfora, é um sentido metafórico, né? Indicando confusão, incompreensibilidade, né? Então é isso, né? Então, o que ele quer dizer com o labirinto dos manuais? É o que eu disse, né? A dificuldade, a incompreensão que os manuais passam para nós, legal? Muito bacana aí, alternativa C. Mas vamos ler aqui o que o autor foi fazendo, né? Ele misturou, né? O item A está gramática, o item B já é uma questão textual, o C também é textual. Vamos ver a D. Fiz o que toda pessoa minuciosa faria. O termo em destaque pode ser substituído corretamente, sem alteração de sentido, do texto, por limitada, né? Então, nós não vamos ter isso como correto, porque uma pessoa minuciosa não é uma pessoa limítrofe, não tem nada a ver com limitação, né? Uma pessoa minuciosa aí, uma pessoa detalhada, uma pessoa, vamos dizer assim, esperta até, né? Esperta até com X, né? Uma pessoa experiente em alguma coisa, né? Que gosta de detalhar, ok? Mas não posso me alimentar só de pipoca, né? A conjunção em destaque expressa a ideia de comparação. Não, o mas aí expressa a ideia de oposição, né? Então, predominantemente, tirando o item A, o restante aí tem tudo a ver com questão de, né, assim, interpretação, né? Alternativas de interpretação. E eu escrevi para vocês aí, alternativa C, e eu coloquei o termo em destaque foi empregado em sentido figurado, lógico, e o termo labirinto foi utilizado no texto em seu sentido figurado, conotação, sentido conotativo, indicando algo complexo e que causa confusão, tal qual um labirinto, né? O labirinto deixa, você vai andando ali, não chega ao fim e acaba deixando você totalmente aí confuso, ok? Muito bem, então, a questão de número 7, nós já vou fazer aqui com vocês, já vamos analisar aqui como que funciona. Vamos ver então, olha, a essência da teoria democrática é a supressão de qualquer imposição de classe, fundada no postulado ou na crença de que os conflitos e problemas humanos, econômicos, políticos, sociais, são solucionáveis pela educação, isto é, pela cooperação voluntária mobilizada pela opinião pública esclarecida, né? Então, está falando da questão da democracia, né? Que a gente vê aqui no primeiro tópico frasal aí do Anísio Teixeira, do texto dele, é um texto artigo, um texto de caráter dissertativo, e ele fala que a democracia tem aí também as suas camuflagens. Logo de cara, ele diz isso, né? Então, vamos ver o que ele vai dizer. Está claro que esta opinião pública terá de ser formada à luz dos melhores conhecimentos existentes e, assim,
a pesquisa científica nos campos das ciências naturais e das chamadas ciências sociais deverá se fazer a mais ampla, né, a mais vigorosa e mais livre, e a difusão desses conhecimentos a mais completa, a mais imparcial e em termos que os tornem acessíveis a todos, né? Então ele fala aí de uma acessibilidade de forma igualitária, né? Certinho? E a questão aqui do texto vai dizer o seguinte: no trecho chamadas, ele usou o termo, né? Chamadas ciências sociais, o emprego do termo chamadas, né? Ele usou aí meio que um adjetivo, né? Um verbo no particípio com peso de adjetivo. O termo chamadas indica que o autor, né? Ele usou lá em cima, né? Ciências, a terceira linha do final, para o começo. Ciências naturais e das chamadas ciências sociais, né? Então, ele acaba tirando o corpo dele daí. Vê nas ciências sociais uma panaceia, não uma análise crítica da sociedade, né? Aí seria uma opinião dele, ele não faz esse comentário, né, pessoal? Considera utópicos os objetivos dessas ciências. Considerar utópico é utopia, aquilo que é fictício, que é inventado, né? Ele não faz esse comentário no texto também, viu, pessoal, né? Não há essa situação aí. Prefere a denominação teoria social à denominação ciências sociais. Olha, pessoal, tome cuidado com o item C, ele usou o termo ciências sociais. Ele só usou e das chamadas, ou seja, alguém chama isso aí de ciências sociais, né? Ele apenas ficou mais objetivo ainda do que o próprio texto já é, né? Então, ele não quis mostrar aí em chamadas ciências sociais uma outra forma de chamar isso aí. Discorda dos pressupostos teóricos dessas ciências, utiliza com reserva a denominação ciências sociais. Então, tome cuidado que a alternativa D, ela é perigosa, né? A D é perigosa, porque você olha lá, mas ele falou das chamadas ciências, então ele está tirando o corpo dele daí, né? Sim, né? Mas ele não está fazendo o que está no item D, ele não está discordando, ele apenas falou, olha, algumas pessoas chamam isso de ciências sociais. Fica nas entrelinhas, vamos dizer assim, uma certa hesitação do autor, você poderia dizer isso. Aliás, o item E, se fosse para você reformular a alternativa, você colocaria, né? Deixa uma certa hesitação ou deixa um certo receio do ponto de vista do autor sobre a denominação ciências sociais. Então ele usa isso como reserva, hein, pessoal? Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Olha lá. Utiliza com reserva a denominação. Ao utilizar a palavra chamadas, né, antes de ciências sociais, o autor do texto evita a generalização do termo, utilizando-o com reserva. Então, ele evita generalizar. Então, ele acaba restringindo, né? Olha, isso é chamado assim. Ok? Muito legal aí. Bom, vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou voltar daqui a pouquinho com vocês, tá? Só para dar um fôlego aí. E nós vamos aqui, ó, fazer... Eu havia selecionado 10 questões para vocês, como elas estão aqui. E eu vou corrigir com vocês aqui a de número 8 ainda, depois a de número 9 e também a de número 10. E nós vamos encerrar a nossa aula aqui de hoje, que, né, a nossa última de interpretação. Então eu trouxe algumas questões para fazer um comentário com vocês, tá, pessoal? Vocês têm aqui no nosso material do PowerPoint alguns comentários do porquê, que foi a tal questão. É interessante, sempre que você tiver que fazer interpretação de texto, olhar tipologia textual, o gênero textual que está ali, né? Também quem é o autor, quem é a autora, de repente alguém que você conhece. Se o assunto já é algum termo que você conhece, se não for, procura fazer uma interpretação pelo menos periférica, né? Interpretar de forma periférica, se você consegue deduzir ali, e para chegar a um consenso aí, ok? Então daqui a pouquinho eu já retomo
e nós já vamos fazer a correção aqui desse restante, desse grupinho de exercícios da nossa aula de hoje, tá? Um momentinho só, por favor. Prontinho, pessoal, né? Aquela respiradinha em si. Eu já vou jogar aqui para vocês. Então, como eu disse, é a questão de número 8, né, pessoal? Certinho? É uma tirinha, vocês estão vendo aí uma falda, né? E vamos lá. Tudo bem, se não tomar sopa, não come sobremesa. Não tomo e não tomo, né? Olha só que nervosinha que ela ficou aí, né? Aí vem, eu seria nojenta, olha só, né? Se houvesse algum suborno capaz de me fazer desistir de meus princípios. Olha, ela está mostrando aí para nós um ótimo conceito dela, né? Então eu seria nojenta se algum suborno conseguisse me dominar, né? Conseguisse aqui desistir de meus princípios. De trair minhas opiniões, olha só, e de vender minhas convicções, né? Detonou. Aí, né, a suposta mãe, alguém lá falou, crepes. Aí ela fala, às vezes tenho asco de mim. Gente, asco é sinônimo de nojo, né? Então, quer dizer, ela teve que assumir, né? O humor aí da tirinha falou tanta coisa no segundo quadro, né? Na segunda cena da charge, e princípios, ou jamais ninguém vai me corromper. Aí grita crepes, ama, né? Gostou, então foi aí, realmente, às vezes tenho nojo de mim mesma. Bacana. Quanto à tirinha acima, é correto afirmar que, né? Aliás, é correto afirmar, a intenção da tirinha é mostrar como é fácil convencer as crianças. A tirinha critica as pessoas que mudam de opinião após serem subornadas. A intenção da tirinha é refletir sobre a alimentação saudável. Bom, o item C é a mais absurda delas, né? A tirinha desperta o leitor para o grande desafio dos pais na alimentação dos filhos. Esta tirinha tem como objetivo ensinar como os pais devem agir diante do mau comportamento aí dos filhos. Não resta dúvida, né, gente? Até em se tratando aí da personagem, né? O autor utiliza, né? O autor da Mafalda utiliza realmente a personagem para realmente fazer críticas mais profundas aí. A tirinha critica as pessoas que mudam de opinião após serem subornadas, né? Eu não faço isso, eu tenho um nome a zelar e tal. Surge ali alguma coisa de interesse? Não, joga tudo fora, retira o que disse, né? Tá aí, então, a alternativa B. E lá em cima eu comento, né? A tirinha critica as pessoas, então eu coloquei ele de novo. E com humor, né? Que também é um papel da charge, né? Criticar com humor, mais ou menos o que acontece com a crônica que eu passei aquela hora para vocês aqui, no texto do Carrasco, né? Com humor, a intenção é mostrar numa situação infantil como algumas pessoas que dizem defender as suas convicções facilmente assumem opiniões opostas quando recebem benefícios próprios, viu, pessoal? Né? Então está aí a nossa alternativa B da nossa tirinha aí, né? Olha agora que bacana aí a questão 9. Dor de cabeça? Propaganda de um comprimido para dor de cabeça conhecidíssimo, que é o Doril aí, né? Dor de cabeça, tomou o Doril, seria a dor, sumiu e olha, né, a ideia metalinguagem, né? A dor aí, a palavra não está na frase e você já deduz por dois grandes motivos, porque a frase já é cristalizada e também pela ideia da propaganda aí, né? Um texto totalmente com função conativa, função apelativa, né? Que faz com que convença você a comprar o produto. Isso é a função apelativa, a função conativa, né? Então vamos lá, memorizando aí, né? Dor de cabeça, tomou Doril, a dor sumiu. E eu tenho aqui, quanto ao anúncio acima, é correto afirmar: o propósito deste anúncio publicitário é convencer a compra de Doril. Bom, gente, no item 1 aí, vocês têm o que eu acabei de interpretar.
você tem a função apelativa, função conativa, né? Aquela função das propagandas. Então, o anúncio tem esse poder e a função é conativa. O principal recurso utilizado para tentar mostrar a eficácia do produto anunciado é desfocar a palavra dor da frase. Tomou o Doril, né? O Doril aí com U, que é para fazer a rima, né? Claro que Doril é escrito aí com L, né? Tomou Doril, a dor sumiu. Olha lá, né? Também, né? Olha lá, então até rimou, está em aspas aí, porque o L tem som de U. O nome Doril contém uma brincadeira com as palavras dor e sumiu, né? Por isso que lá em cima Doril, mas embora aquela colocado com L, né? Um dos recursos que promoveu o sucesso do produto. Todas as afirmações aí, elas são corretas. Eu vou ler aqui embaixo para vocês, né? Os anúncios publicitários, ele tem como função persuadir as pessoas e adquirir ou consumir algo. Lembrando que o que eu acabei de ler se resume em uma das 6, vamos dizer assim, né? Das 6 funções da linguagem, que é a função conativa, a função da propaganda, que tenta persuadir você, né? A função apelativa, ok? Para mostrar o quanto esse produto é eficaz, ele tenta transmitir com humor que a dor desaparece no seu próprio slogan, né? No slogan lá você viu que a palavra dor está assim, como num toque de mágica, né? Ela desaparece. O slogan do medicamento é um exemplo de sucesso, porque a brincadeira com as palavras levou à memorização fácil. Ao apagarmos dor, resta will, né? Que rima com a palavra sumiu. Lá em cima foi colocado até com U para mostrar esta rima, viu, pessoal? Tá? Então você tem aí realmente esta alternativa, viu? Muito bem. E agora nós temos aqui a questão de número 10, também aí é uma questão da VUNESP, e a vida dá voltas. Olha, é um texto também, né? Lá do autor, né? Do cronista Valcir Carrasco, e vamos ver o que ele fala nesse texto, né? Olha só, sou um tipo meio fatalista. Acho que a vida dá voltas. Um amigo meu, Luiz, casou-se com Cláudia, uma mulher egoísta. Ele era filho único, de mãe separada e sem pensão. Durante algum tempo, a mãe de Luiz foi sustentada pelo próprio tio, um solteirão. Quando este faleceu, né, começaram as brigas domésticas. Cláudia não admitia que Luiz desse dinheiro à mãe. Ele era um rapaz de classe média. Por algum tempo, arrumou trabalhos extras para ajudar a idosa. Convencido pela esposa, ele mudou-se para longe. Visitava a mãe uma vez por ano. Para se livrar da questão financeira, Luiz convenceu a mãe a vender o apartamento. Durante alguns anos, ela viveu desse dinheiro. Muitas vezes lamentava a falta do filho, mas o que fazer? Luiz, sempre tão ocupado viajando pelo mundo todo, não tinha tempo disponível. Na casa da mãe, faltou até o essencial, e ela faleceu sozinha. O tempo passou, hoje Luiz, antes um profissional disputado, está desempregado. Foi obrigado a se instalar com a família na casa dos sogros, onde é atormentado diariamente. Agora foi para a casa dos sogros, né? A filha de Luiz e Cláudia cresceu e saiu de casa, quer seguir seu próprio rumo. Luiz não tem renda nem bens, está quase se divorciando, ficou fora do mercado de trabalho. O que vai acontecer? A filha cuidará dele? Tenho dúvidas, porque ele não o ensinou com o seu próprio exemplo. A vida é um eterno ciclo afetivo. Em uma época, todos nós somos filhos, em outra, tornamo-nos pais. E é a nossa vez de cuidar de quem cuidou de nós. Olha só, né, a ideia, né, da questão aí. Bom, considerando o último parágrafo, só o último parágrafo, né, a questão aqui, a VUNESP, ela utilizou aqui, a vida é um eterno ciclo afetivo, né, ciclo afetivo.
Em uma época todos nós somos filhos, em outra tornamos-nos pais. É a nossa vez de cuidar de quem cuidou de nós, né? Considerando o último parágrafo do texto, vamos dizer assim, pode-se afirmar que a relação entre pais e filhos deve ser baseada no medo, na persistência, na expectativa, na esperança e na troca. Pessoal, lembrando que esta questão é uma questão restrita, você não tem aí infere-se do texto, depreende-se do texto, né? É uma crônica, ele vem contando e no final ele traça uma moral, né? Para esta crônica. Ele cuidou da filha, mas será que agora a filha vai cuidar dele, né? Cuidou assim, ele foi pai dela e depois aí o narrador diz, mas ele não deu esse exemplo para a filha, né? Será que agora ela vai fazer essa situação? E ele comenta que é um eterno ciclo, né, entre ser pai e ser filho, e vai trazer aí, né, conforme a interpretação do último parágrafo, pode-se afirmar, ou seja, infere-se da conclusão do texto, que a relação entre pais e filhos deve ser baseada na troca, né? É melhor assim. Chega lá na frente, você pode precisar do seu filho, aí é hora de ele cuidar de você. Muito bem. Eu vou ler aqui, considerando o último parágrafo, né? Por isso que é uma questão literalmente restrita, ela se refere ao último parágrafo. O autor deixa claro que a vida é um ciclo, né? Onde um dia nossos pais são os cuidadores e no outro somos nós que assumimos esse papel. Assim, temos expressa a ideia de retribuição, de troca, que é realmente, só vou voltar ali um pouquinho, que é realmente o que o cronista observou. Isso aqui também é uma crônica, né? Uma narrativa, e ele fala da situação do amigo, né? O amigo Luiz, que se casou, a mulher é egoísta e tal, não queria que ele cuidasse da mãe, ele viaja muito, a mãe sozinha veio a falecer, ficou desempregado, perdeu tudo, caiu numa situação financeira delicada e vai para a casa dos sogros. Lá é humilhado, né? A filha já com uma certa idade sai, quer seguir a vida própria, e ele agora divorciando e sozinho. Como que fica, né? Aí vem o comentário no penúltimo parágrafo, Luiz não tem renda, nem bens, está quase se divorciando, ficou fora do mercado de trabalho. O que vai acontecer? A filha cuidará dele? Tenho dúvidas. Aí o cronista, o personagem, né, o eu do texto, diz, tenho dúvidas, porque ele não a ensinou com o seu próprio exemplo, né? Então, e aí ele termina a conclusão com uma moral que se baseia numa interpretação do texto como uma ideia de troca, porque segundo o cronista, segundo o narrador do texto, essa coisa pai e filho tem uma ideia de troca, né? Pois bem, vou passar aqui para vocês, só para recapitular aqui então, sinopse desta aula, interpretação textual, fizemos a correção de exercícios, né? Tentei deixar para vocês aqui, além do meu comentário, o comentário aí no próprio slide, o motivo de ser tal alternativa de tal questão, ok, pessoal? E é isso aí, né? Então, preciso olhar o texto, vamos fazer sempre dessa forma, olhar a tipologia textual, você está lidando, você está interpretando que texto, né? É narrativa, é dissertativa, é expositiva, é argumentativo, é uma crônica, né? Dentro de uma narração é uma crônica, é uma simples narração. É um artigo de opinião, como apareceu aí, são vários tipos de texto que nós colocamos aí, ok? Então eu me despeço aqui de vocês e até a nossa próxima aula. Vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui dentro da língua portuguesa, viu? Tudo de bom e até mais, pessoal. Um abração a todos. Tchau.